Retomamos. Agora, superamos então o que estava pendente do nosso primeiro encontro, que na verdade se transformou em um encontro e meio, né? Terminamos de falar sobre o contraditório e a ampla defesa. Guardamos nos nossos corações que contraditório, Jefferson, é informação mais reação. A gente também viu que a ampla defesa tem uma dupla dimensão, uma defesa técnica, e essa é irrenunciável, bem por isso que a gente precisa da defensoria pública fortalecida e capilarizada em todas as comarcas do país, não é isso, Uli? Para que possa garantir defesa técnica de qualidade a todos aqueles que precisam. E também a dimensão da autodefesa do acusado, que pode ser positiva e negativa, que constitui o direito ao silêncio, o nemo tenetur si detegere, o jeito de não produzir provas contra si. Não é isso, Guanani? Daí a gente passou para a motivação das decisões judiciais. A garantia conhecida como meta-garantia, a garantia que garante garantias, porque afinal de contas não me vale de nada poder exercer o contraditório se os meus argumentos não são levados em consideração pelo magistrado na sua decisão, na racionalidade jurídica empregada por meio do exercício do poder judiciário. E o magistrado que não é eleito pelo povo para exercer um dos poderes da República, só terá legitimidade na função se fundamentar devidamente todas as decisões jurídicas, não é isso? É necessário, portanto, que haja a demonstração da argumentação técnica, da racionalidade empregada para reduzir a esfera de liberdade de alguém, tá? Na sequência, a gente enfrentou um pequeno debate sobre a desnecessidade ou a necessidade de fundamentação das decisões jurídicas no caso do Tribunal do Júri, e vimos que, na verdade, ali é o próprio povo exercendo o poder da República em seu nome e que, portanto, não precisa dessa legitimidade que o magistrado precisa demonstrar. Em seguida, falamos sobre lei processual penal no tempo e no espaço. A gente viu que, de acordo com o artigo 2º do Código de Processo Penal, vigora um princípio da imediatidade. E a posição tradicional da doutrina é no sentido de que sobreveio uma lei processual penal, ela passa a valer dali em diante. No entanto, a gente viu que existem leis processuais penais de conteúdo puro e de conteúdo misto. E o professor Auri Lopes Júnior vai mais longe e diz, olha, lei penal é gênero que se subdivide em lei penal material e lei processual penal. E essas espécies de lei penal, na verdade, são sim todas elas reguladas pelo princípio da irretroatividade da lei maléfica e ultratividade da lei benéfica, porque a gente precisa avaliar se aquela alteração legislativa amplia ou comprime a esfera de proteção do indivíduo frente ao poder punitivo estatal. E a gente passou a concluir, então, que se essa lei processual penal reduzir a esfera de proteção do indivíduo frente ao Estado, essa lei não poderá ser aplicada imediatamente, produzindo efeitos ultrativos àquela lei mais benigna, e do mesmo modo produzindo efeitos retroativos àquela alteração que possa vir a melhorar a situação do réu frente ao Estado. Tudo bem? Até aí? Ótimo. Agora, pessoal, ingressaremos num novo tema: investigação preliminar, tá? Percebam que eu disse investigação preliminar e não inquérito policial. E aí, pessoal, percebam que eu disse investigação preliminar e não disse, Érica, apenas e tão somente inquérito policial. Claro que o inquérito policial é investigação preliminar por excelência. É a opção do legislador no Código de Processo Penal. Mas a investigação preliminar, pessoal, ela pode ser um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, numa corregedoria contra o promotor, contra o magistrado, ou até no Tribunal de Ética da OAB, ou ainda numa corregedoria da Polícia Militar, ou até mesmo contra um servidor público no seu departamento. Pode ser também, Gi, uma comissão parlamentar de inquérito, uma investigação preliminar, pode ser uma CPI, e a partir dos elementos obtidos naquela CPI, o relatório dela é enviado para o Ministério Público então oferece uma
denúncia contra as pessoas que ficaram ali increpadas, envolvidas ou ao menos indiciariamente comprometidas, não é isso? A investigação preliminar, além do PAD, além da CPI, pode ser também um PIC, um procedimento investigativo criminal. É também conhecido como a investigação direta no Ministério Público, tá bom? Um tema super controvertido atualmente. Teve um recurso extraordinário no STF que reconheceu ali a possibilidade de investigação direta por membros do Ministério Público. E aí, no ano passado, o CNMP editou uma resolução super completa, até com mais dispositivos do que o próprio Código de Processo Penal na matéria de inquérito, regulamentando esse PIC, esse procedimento investigativo criminal no âmbito do Ministério Público. E a gente vai ver que esse PIC tem uma série de problemas, tá bom? Mas também tem um debate interessante que a gente vai enfrentar com relação aos poderes implícitos, que para a Defensoria Pública é um debate importante, tá? E então a gente percebe que a investigação preliminar não é só inquérito, é também um inquérito, mas é inquérito policial, procedimento administrativo disciplinar ou sindicância, comissão parlamentar de inquérito, CPI, ou até mesmo um PIC, um procedimento investigativo criminal, uma investigação direta feita pelo Ministério Público. Olha quantas investigações preliminares. E, além de tudo isso, também existe a possibilidade de investigação criminal defensiva, claro. Acho que não vai dar pra gente falar aqui. Mas a gente também não pode se esquecer que o Ministério Público, que possui o monopólio do exercício da pretensão acusatória, em regra, né? Ele pode dispensar a investigação preliminar e oferecer uma denúncia independentemente de instalação de inquérito, tá? A investigação preliminar, ela é dispensável. Vamos ver então algumas coisas que a gente vai tratar sobre essa matéria ainda hoje, eu acredito. Primeiro, conceito e finalidade do inquérito, tá? Da investigação preliminar. Depois, falaremos diretamente sobre o inquérito, como que a gente instaura um inquérito policial. E a gente vai ver lá 5 possibilidades. A instalação de inquérito, que pode ser de ofício pela autoridade, a instalação do IP por meio de requisição do Ministério Público ou até da autoridade judicial, a instalação de inquérito a partir da representação do ofendido, ou a instalação de inquérito por meio de uma comunicação oral ou escrita. E, por fim, a instalação de um inquérito por meio do requerimento da vítima, tá? Vamos tratar de cada uma dessas hipóteses. Depois a gente vai delimitar os objetos e essas limitações do IP. O que pode acontecer nesse inquérito policial? Como que os atos são praticados dentro desse inquérito? Será que existe direito de defesa no inquérito policial, Jefferson? Será que existe uma oportunidade defensiva no inquérito? Será que o advogado pode se constituir, requerer diligências, etc? A ULI está fazendo esse motivo. Pode tudo, a defesa é fera. Não é isso? Pode constituir, não sei se pode... Requerer diligência? Tá certo. Depois a gente vai ver os atos de investigação que são praticados no inquérito policial. Quais são esses atos? Quase todos estão lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, tá bem? Em seguida, falaremos sobre o limite temporal. E aí, vocês sabem que prova de concurso público adora cobrar qual é o prazo do inquérito policial na Justiça Federal. E se o réu estiver preso? E se o réu estiver solto? E se for lei de drogas? Enfim. Então, a gente tem que conhecer a tabelinha dos prazos para a conclusão do inquérito policial, tá certo? E vocês vão também, e para mim, mais importante do que entender por que existe esse prazo, qual é o prazo, é por que existe esse prazo, né? A gente tem que entender qual que é a racionalidade do legislador ao prever um prazo para terminar o inquérito quando o réu está preso. Tem uma ideia aí por detrás, tá bem? Em seguida falaremos sobre atos de prova versus atos de investigação. Será que aquilo que eu produzo no inquérito é uma prova? É uma prova? Um depoimento colhido na delegacia ele é uma prova? Vamos tratar sobre isso. E por fim falaremos, talvez hoje, em indiciamento. Tem ainda diversos outros temas, se eu não me engano vai até o 11. Oi, Uli? Pode falar. Não deveria ser, mas é hoje.
Não deveria ser mais sério. É isso, mas segundo eu acho que a gente consegue acabar em inquérito, tá? Vamos ver até onde a gente consegue hoje, acho que dá pra ir legal aqui, tá bem? Ótimo. Gente, uma investigação preliminar constitui um conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado. Olha o conceito do professor Auri. Atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos, difícil essa palavra, por órgãos do Estado, a partir de uma notícia criminis, lembra dela? Com o caráter prévio de natureza preparatória com relação ao processo penal e que pretende averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso com o fim de justificar o processo ou não processo. Olha quanta coisa que tem nesse conceito, professor Auri. Primeiro, a gente já sabe que uma investigação preliminar é um conjunto de atividades que é desenvolvida de uma maneira concatenada por órgãos do Estado. É isso que é uma investigação preliminar. E essas atividades, ela tem finalidades. Quais são as finalidades dessa investigação preliminar? Ora, ela pretende averiguar a autoria. Ela pretende colher elementos de autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso. É de qualquer fato? Não é de qualquer fato. É de um fato, ao menos aparentemente, delituoso, com o fim de justificar um processo penal. Ora, o arcabouço investigativo vai ser o sustentáculo que dá justa causa a uma denúncia, que depois, quando for recebida, autorizará uma ação penal. De novo, o arcabouço investigativo será o sustentáculo de uma denúncia que, quando recebida, autorizará uma ação penal. São esses elementos indiciários que permitem, que autorizam o juiz a receber a denúncia. Já estamos fazendo um link com as nossas aulas lá da frente. O juiz vai ler o inquérito, vai ver naquilo que a denúncia se sustenta, para saber se é justa causa para a ação penal. Porque se não houver, o juiz deve rejeitar a denúncia. Se não houver nada nesse arcabouço investigativo, nessa investigação preliminar, se não houver nada que justifique o processo, que dê justa causa à ação penal, essa denúncia deverá ser rejeitada. Percebem? É para isso que serve uma investigação preliminar. Para dar sustentáculo ao recebimento de uma denúncia. Porque no Estado Democrático de Direito, a gente não pode admitir processos temerários, aventuras jurídicas. Algo mais ou menos assim, não temos provas, mas temos convicções. Vocês já ouviram isso por aí? Isso está errado, Uli. Porque é necessário que haja justa causa para a ação penal, que deve estar amparada num arcabouço investigativo que dê sustentáculo à denúncia, tá bom? Muito bom. O inquérito policial, pessoal, é o típico modelo de investigação preliminar. É o modelo adotado pelo Código de Processo Penal, tá? E aí se você for ler 10 de 9 materiais de processo penal, vai estar escrito que é um procedimento de natureza administrativa pré-processual. O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa e pré-judicial, né? O PAD e a CPI também são exemplos de investigações preliminares, como eu disse. O modelo de investigação preliminar policial, ele é administrativo, não é processo. Não tem ali jurisdição, tá? Muito embora uma pessoa mais leiga, puta, cadê o processo? Pega lá pra mim, é um inquérito. Ele é um caderno investigativo, ele é um procedimento administrativo que tramita perante uma autoridade policial, em regra. Esse procedimento administrativo não está submetido a uma jurisdição do Poder Judiciário. No entanto, existem atos que são praticados no inquérito que exigem a reserva de jurisdição. Nesse sentido, existe jurisdição no inquérito, muito embora o inquérito seja administrativo e pré-judicial, tá bom?
E esses atos que dependem de decisão judicial são aqueles atos que, em regra, reduzem os direitos fundamentais do indivíduo acusado. Por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário, uma busca e apreensão, uma prisão temporária. O delegado pode decretar a prisão temporária de alguém? Não pode. É cláusula de reserva de jurisdição, compressão da esfera de liberdade do indivíduo. Qual que é o seu nome, irmão? David. O delegado não pode decretar a prisão temporária de ninguém. O delegado pode pedir a prisão temporária, ele pode representar pela prisão temporária de alguém. Quem decide a compressão dos direitos fundamentais do indivíduo é só o juiz. Essa é uma decisão que depende da jurisdição. Quando muito, o delegado vai e representa por uma prisão temporária. E aí o Ministério Público vai opinar. E o juiz pode não acolher nada disso. Por exemplo. Tá bem? Do mesmo modo com qualquer outra medida cautelar que interfira na esfera individual do cidadão na fase pré-processual, no inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Eu acho que aqui a gente pode falar um pouquinho também. Não tinha nem preparado para falar isso, mas eu acho que é interessante. O delegado pode realizar uma condução coercitiva de alguém? A gente vê todo dia, Jefferson, Polícia Federal aí, nesse espetáculo midiático que se transformou o processo penal brasileiro, aparecendo na casa das pessoas 6 horas da manhã, a gente via, né, até a DPF 444, pegando o indivíduo de lá, colocando na viatura e levando até a delegacia para prestar depoimento. Primeiro, aí já tem uma violação ao nemo tenetur si detegere, a autodefesa negativa, não é? A gente não viu alguns instantes atrás que ninguém é obrigado a produzir provas contra si? Bom, se ninguém é obrigado a produzir prova contra si, ninguém é obrigado a ir numa delegacia dar depoimento. Tá? Pode ficar a impressão que é o delegado que conduz o indivíduo, mas não. Ele tem que fazer um pedido para o juiz para que aconteça uma condição coercitiva, por exemplo. Tá bom? É isso. Perguntas até aqui? Não, Jéssica? O Anaane? Ótimo. Muito bem. Pessoal, tanto na fase pré-judicial quanto na fase judicial, o papel do juiz é garantir direitos do indivíduo. Claro que a gente sabe que, infelizmente, o nosso modelo sofre de deturpações, principalmente na fase judicial. Mas quando a Constituição reserva a jurisdição para autorizar a compressão desses direitos individuais, ele o faz na pessoa do juiz como garantidor de direitos. O delegado pode até ser o presidente da investigação, mas o juiz atua nessa fase investigativa como garantidor de direitos. E aí é que vem a figura do juiz de garantias, que atua na fase de investigação preliminar como garantidor de direitos. Mas não se deixem levar, porque o juiz é garantidor de direitos, seja o juiz de garantia, seja o juiz instrutor. O juiz sempre é garantidor de direitos, porque, como vimos, o indivíduo, face ao Estado, está numa condição de hipossuficiência. Perante o poder punitivo estatal, o indivíduo sempre está numa condição de hipossuficiência. E é bem por isso que o poder judiciário, o juiz deve atuar como um garantidor de direitos. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, é o seguinte. Vamos ver. Vimos então alguns conceitos e finalidades, tudo bem? Sobre o inquérito policial e o papel do juiz. Vamos falar sobre as 5 possibilidades de instauração de um inquérito. Gente, a primeira possibilidade é de ofício, pela autoridade policial. O delegado ouviu uma notícia de crime, tomou conhecimento de um fato criminoso, tá?
Essa notícia de crime pode vir por uma informação reservada. Às vezes, alguém liga na delegacia e fala, olha, estão cometendo um crime, tem um corpo no matagal no quilômetro tal da Raposo. Aí, a autoridade policial vai lá, determina uma ordem de serviço e encontra esse corpo. A partir disso, instaura o inquérito policial. Grande maioria dos casos, como vocês bem sabem, flagrante delito. Infelizmente, como vocês já devem ter percebido, a Polícia Civil brasileira está absolutamente sucateada. Foi sendo sucateada ao longo dos anos. E a nossa polícia não é capaz, infelizmente, de proceder grandes investigações. Dificilmente você ouviu falar, Raquel, na televisão, de uma operação que a Polícia Civil deflagrou. Uma mega operação envolvendo uma equipe policial, de policiais civis que investigou um super caso. É difícil. Você vai numa delegacia, raramente você encontra um escrivão. É complicado. Falta toner na impressora para os escrivães. Falta impressora para os escrivães. Falta de tudo na delegacia. A regra é a penúria lá. Pelo menos das delegacias que eu conheço. E conheci algumas muitas aqui em São Paulo. E, portanto, essas equipes policiais não conseguem levar a cabo investigações. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério Público publicou, se eu não me engano, em 2016, ou 15 ainda, um relatório, o CNMP publicou um relatório chamado Meta 2. E lá nesse relatório, eles identificaram que 92% dos inquéritos policiais instaurados por homicídio, para investigar um caso de homicídio, ou seja, tinha um corpo lá, alguém achou um corpo, ou uma pessoa desapareceu e provavelmente ela foi morta, em 92% desses casos não há uma condenação final. O que significa, mais ou menos, que de cada 10 assassinos, 9 estão na rua. E nem por isso a gente vê a barbárie. Tá bom, a gente até vê como uma barbárie, mas veja como a criminologia nos dá um indicativo forte sobre a cifra oculta. O direito penal incide sobre a ínfima minoria de crimes que são cometidos todos os dias. Uma ínfima minoria, né? E é por isso que a gente tem que ter muito mais atenção sobre esse processo de criminalização, essa reação social. Tudo isso para dizer para vocês que 90%, 98% dos processos penais que tramitam na Barra Funda devem ter sido instalados os inquéritos a partir de um flagrante. Policial militar na rua, estávamos em patrulhamento rotineiro quando logramos êxito em encontrar um indivíduo em atitude suspeita. 90% é isso, tá? E necessariamente a partir daquele flagrante a instauração de um inquérito policial que vai virar uma ação penal e certamente uma condenação com 2 testemunhas. Além disso, notoriedade do fato. Alguns fatos criminosos são veiculados na mídia e aí a autoridade policial daquela localidade percebe que de fato ali houve um crime e, portanto, instaura um inquérito para investigar aquele fato, tá bom? Falei aqui já para você. Gente, um outro dado. Enquanto no Brasil a grande maioria dos inquéritos decorre de prisão em flagrante, nos Estados Unidos, entre 85% e 95% das investigações resultam da iniciativa de particulares. São pessoas que vão até os departamentos de polícia para caguetar os crimes que eles ficaram sabendo. Tá bem? É isso. Fala, Raquel. Por que essa disparidade? Assim, culturalmente, é alguma diferença? Olha, não tem. Tudo que eu vou te falar aqui é só achismo meu. Não conheço uma explicação para isso, mas acho que sim, é um pouco de cultura. Acho que pode ser uma baixa credibilidade da população brasileira nos policiais. Pode ser também daquilo que eles chamam de omertá, né? A lei do silêncio, que a gente sabe que existe na periferia. Ninguém viu, ninguém sabe e ninguém vai falar nada.
Pode ser porque lá há um estímulo a esse tipo de denuncismo que hoje estamos vendo começar a nascer aqui por uma via oblíqua, né? Pode ser por uma questão de fatores, principalmente culturais, eu imagino, tá? Mas o fato é esse. Beleza? Pessoal, a segunda possibilidade de instalação do inquérito policial, então já vimos aqui a primeira, pode ser de ofício. A segunda é uma requisição. Perceba, Jéssica, que eu disse requisição e não requerimento. Porque a requisição impõe a obrigatoriedade da instalação do inquérito. Quando um membro do Ministério Público, por exemplo, requisita que a autoridade policial instaure um inquérito policial, não tem opção. O delegado não pode falar, vou ver se eu instauro. Não existe. Tá? Quando o membro do Ministério Público requisita, ele está dando uma ordem. Tá? Ocorre quando, por exemplo, um caso comum, durante a audiência, o promotor está lá, inquirindo a testemunha, e ele percebe que aquela testemunha mentiu. Identificou ali, fez uma acareação com uma outra testemunha que disse algo em sentido oposto e determinou então para que fosse instalado uma investigação. Na ata, requeiro que Vossa Excelência extraia cópias dos autos e encaminhe à autoridade policial competente com a requisição do membro do Ministério Público para a instalação de inquérito, tá? Para que se apure o crime de falso testemunho, por exemplo. Tá bom? Pode acontecer. Nesse caso, como eu disse, a autoridade policial deverá imediatamente instalar um inquérito em caso de requisição. Faltou um R aqui. Eu já vi um caso em que o delegado de polícia não instaurou. E aí ele submeteu à sua chefia, a chefia concordou com ele, porque uma prova ali apresentada era ilícita, devolveu com a negativa para o Ministério Público insistiu e determinou que tem sim que cumprir a requisição, e esse inquérito hoje está instaurado. Tá? Mesmo, inegavelmente, tendo sido juntada uma prova ilícita ali. Tá? Para mim, tudo bem, a gente vai anular depois. Gente, a requisição do Ministério Público ela deve descrever minimamente o fato e também indicar os elementos de prova, assim como o requerimento. Se eu estou dizendo que aqui houve um crime, eu tenho que descrever qual é esse crime. E se eu estou dizendo que aqui houve um crime, eu tenho que dar o mínimo de elemento que sustenta essa afirmação. Sobre pena, claro que o membro do Ministério Público, dificilmente, não vai acontecer isso. Sobre pena de incidir no crime de denunciação caluniosa. Falsa comunicação de crime. Tá bem? Primeira observação, gente. O professor Auri sustenta a impossibilidade do juiz requisitar o inquérito. Imagina você, Guanani, vara única, interior, parabéns, aprovada na Defensoria Pública. Você está em Cravinhos, uma pequena cidade ao lado de Ribeirão Preto, também conhecido como Black Little River. Uma excelente cidade marcada pelo calor intenso, né, Gi? E por ótimas cervejas artesanais. Lá em Cravinhos tem uma vara, um juiz, um promota e uma delegacia. Imagine o juiz tomando conhecimento de algum fato criminoso, seja na audiência, seja por meio da mídia local, seja lá como for, ele requisita a instauração de um inquérito policial para esse delegado. Eu te pergunto, Guanani, quando esse inquérito chegar para ele com um pedido de quebra, ele vai deferir essa quebra? Quando esse inquérito ensejar uma denúncia, ele vai receber essa denúncia? Ele vai. Desde... Ah, esse é o meu inquérito, né? Ah. Ele vai dar uma J-defiro. Nem li. Você entendeu? J-defiro significa nem li. Você não sei se... na verdade é J, AMP com urgência. Sempre assim, né? Você vai despachar uma... Tô brincando. Muitos juízes leem. No caso, caberia então ao juiz enviar esses autos, essa notícia ao Ministério Público. Esse juiz, se ele requisita a instalação, o início disso tudo, é o próprio juiz. Se eu, enquanto defesa,
Impetra o habeas corpus apontando como autoridade coatora o delegado que instaurou esse inquérito, porque o fato é evidentemente atípico. Bom, se a autoridade coatora é o delegado, esse é um habeas que eu vou distribuir na vara. Quem vai receber esse habeas é o juiz que requisitou. Ele vai definir meu habeas corpus? Não vai. Talvez ele nem conheça. Tá certo? Percebam a problemática que é o próprio juiz requisitar uma instauração de inquérito. Ele quebra essa imparcialidade. Ele sai da sua posição de equidistância. Ele passa a atuar no processo penal. E nós não gostamos do juiz ator. Nós gostamos de um juiz espectador. Tá bem? É assim que um juiz deve se comportar como espectador dentro de um modelo de sistema acusatório. Show? Muito bem. Observação 2. A requisição de instauração, embora não haja previsão expressa, deve conter a descrição dos fatos, como eu já havia dito, bem como documentos que já instruam minimamente, como diligências realizadas na esfera administrativa ou cópias de procedimentos fiscais. Bem comum a gente ver uma representação fiscal para fins penais, né? Quando um delegado da Receita Federal autua uma empresa, descobre que lá eles estavam sonegando o CSI, CMS, não estavam emitindo nota, qualquer coisa nesse sentido, e aí eles fazem uma representação fiscal para fins penais, e essa representação, que tem quase, não é uma requisição, tá? Mas ela deve necessariamente conter esses documentos todos. Tudo que qualquer pessoa for levar a um pedido de instauração, de inquérito, deve ser minimamente amparada, sob pena da gente estar diante de um crime de falsa comunicação, né? De uma denunciação caluniosa. Tudo bem, Yuri? Muito bom. A terceira possibilidade, então, pessoal, é a representação do ofendido. Isso vai acontecer em situações bastante específicas, tá? Olha, nos casos de ação penal de iniciativa pública condicionada, tá? Tá errado aqui. Quando se tratar de crime que depende da representação do ofendido. Em regra, os crimes sexuais que estão lá no título de crimes contra a dignidade sexual, esses costumam ser crimes de ação penal condicionada à representação do ofendido. E essa representação do ofendido é uma condição de procedibilidade. O delegado, ainda que ele saiba, ainda que ele tenha tido notícia de um fato criminoso, como um garoto que estuprou uma garota na praça da cidade, ele não pode, Érica, instaurar esse inquérito, porque ele depende de uma condição de procedibilidade, que é a representação do ofendido. Essa é a terceira hipótese de instauração de um inquérito policial. A representação do ofendido é uma notícia crime qualificada, e ela é qualificada pela natureza de quem noticia. Tá bem? Como a gente sabe, o prazo para representação é decadencial de 6 meses. Quando a gente tem as condições de procedibilidade, ações penais condicionadas, o ofendido, quando descobre a autoria dos fatos, tem até 6 meses para poder representar contra o seu agressor. Preciso fazer aqui uma observação com relação justamente aos crimes sexuais. A partir da Lei Joana Maranhão, nadadora olímpica, que já deu muito ouro para o Brasil, aquelas jovens, crianças ou adolescentes que sofreram algum tipo de violência sexual na sua infância, contra elas fica suspensa a prescrição até elas completarem 18 anos de idade, tá? Do mesmo modo, essa condição de procedibilidade, essa possibilidade de representação do ofendido, também não faz sentido suspender a prescrição e não permitir que depois essa vítima represente em menos de 6 meses, não é mesmo? Portanto, se um garoto sofreu uma violação sexual
na sua infância, ela vai poder representar depois quando completar 18 anos, por exemplo. Tá bem? Gente, preciso dizer para vocês que a jurisprudência tem flexibilizado a forma como essa representação do ofendido se dá. No nosso primeiro encontro, eu disse a vocês que forma é garantia, né? Me lembro de ter dito para vocês que vocês deveriam levar essa expressão no coraçãozinho de vocês. Quando os tribunais superiores passam a flexibilizar as formas, temos problemas, tá? E é isso que acontece também em casos de representação. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que basta que a vítima vá até uma delegacia e registre um boletim de ocorrência, que ali já está demonstrado a sua vontade de ver o seu agressor processado. Não é necessário que ela preencha um formulário ou um termo representando expressamente contra o seu agressor, ou demonstrando a sua intenção de ver aquela pessoa punida. A jurisprudência diz que a mera notícia do fato já é o suficiente para que aquele inquérito se instaure, para que aquela ação penal se instaure. Tá bem? Mas também não é raro a gente ver, se vocês pegarem até algum tempo atrás, tinha até em alguns ministérios públicos um modelinho para que a vítima de agressão doméstica preenchesse representando contra o homem que a agrediu e etc. Né? É mais ou menos isso que é uma representação, a manifestação da vontade da vítima para ver o seu agressor processado. Tá bem? Não é possível, gente, iniciar um inquérito policial sem a manifestação da vítima. E aí, Uli, se a gente está com um inquérito policial tramitando para apurar, por exemplo, um crime de estupro, um crime gravíssimo, e o seu cliente figura como investigado, e você consulta os autos e percebe que a vítima nunca foi até aquela delegacia, que não há representação, ou que tampouco a vítima noticiou os fatos, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai meter um habeas para trancar esse inquérito. Você entendeu? Ou seja, existe a possibilidade de defesa no inquérito policial. Se se trata de um crime de ação penal pública condicionada e não há representação nos autos, falta condição de procedibilidade. Se falta condição de procedibilidade, é possível o trancamento desse procedimento, porque ele é manifestamente ilegal. Show de bolas? Muito bem. Perguntas até aqui? Tranquilo? Ótimo. A quarta hipótese, pessoal, é a comunicação oral ou escrita do delito de ação penal pública. De ação penal pública incondicionada. É a notícia crime clássica. Quando qualquer pessoa, sem nenhum interesse específico, leva o fato ao conhecimento da autoridade policial. Você viu um crime acontecendo e foi registrar um boletim de ocorrência, foi dizer para acabou de acontecer um crime aqui, tá? E aí, gente, é preciso dizer que ninguém é obrigado a noticiar crime. Você não tem a obrigação legal de noticiar um fato criminoso. Se você sabe que o seu vizinho, todo dia, 4h20, começa a escutar uma música diferente, um som mais descontraído, aí você olha pela janela, o clima tá meio verde e tal, você não é obrigado a fazer nada. Se ele tá lá, fumando a maconha dele, sendo feliz, tá tudo bem. Você não precisa dizer para as pessoas. Tá bem? Ninguém é obrigado a noticiar a prática de um crime. Do mesmo modo, se você vê um assalto acontecendo na rua, se você vê qualquer tipo de crime, você não é obrigado a fazer nada. Na polícia, gente, essa comunicação oral assume a forma de um boletim de ocorrência. Em alguns estados, termo de ocorrência.
Ocorrência, tá? Termo de ocorrência, vai saber aqui. Termo de ocorrência, tá? Gente, exceção, artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. O funcionário público que toma conhecimento da prática de um crime em razão de suas funções, ele é obrigado a noticiar aquele crime. Davidson, né? É isso mesmo? David, se um funcionário público, por conta de sua função, toma conhecimento de um fato criminoso, bom, aí é diferente. Aí ele é obrigado a noticiar o fato. Como, por exemplo, policial militar. Como, por exemplo, um cartorário que descobre que o advogado desapareceu com o processo. Ou vamos imaginar uma hipótese, sei lá, impossível. O presidente da República ouve que um empresário comprou juízes e procuradores no estacionamento do palácio, na calada da noite, sem inclusão na agenda. Bom, se acontecesse isso, esse funcionário público, o presidente da República, que recebeu a informação de um fato criminoso, tem obrigação de noticiar essa ocorrência. Né? Vocês lembram desse áudio do Temer com o Joesley? O Joesley diz que comprou uma... eu já comprei um procurador lá em Mato Grosso. Era mais ou menos isso, né? Quando o presidente recebe essa informação por meio da sua função, né, ele está obrigado a noticiar esse fato criminoso. Tá bem? Dúvidas até aí? Então tá bom. E aí, pessoal, a última hipótese que a gente vai ver aqui de requisição, de instauração do inquérito policial é a requerimento da vítima naqueles crimes de ação penal pública incondicionada. Modelo padrão: a vítima peticiona, exerce o seu direito de petição face à autoridade policial, narrando um evento criminoso, indicando ali, descrevendo um fato, trazendo elementos, sugerindo testemunhas para serem ouvidas. Você, advogado, advogada, ou até mesmo o defensor de uma defensora, atendendo a uma pessoa que foi vítima de um crime, poderia requerer a instauração de um inquérito policial, fazer um pedido de instauração de inquérito perante uma autoridade policial, levando os elementos que a vítima conhece. Tá bem? Essa também é uma notícia crime qualificada pela condição especial do sujeito. Essa vítima poderá requerer a abertura do inquérito caso a autoridade policial não tenha já atuado de ofício, caso ali já não haja a instauração de um inquérito. Tudo bem? Essa vítima poderá acompanhar a atividade desses órgãos públicos, solicitando diligências, facilitando dados, documentos, objetos. Imaginem que na casa de vocês tenha ocorrido um furto. Alguém, quando vocês estavam viajando, entrou na residência e subtraiu um quadro valioso do seu quarto. Na sua casa tem circuito de segurança, de vigilância interna. Você redige um pedido de instauração de inquérito endereçado à autoridade policial e apresenta a cópia da gravação do seu circuito de segurança interno para auxiliar na realização das diligências, na identificação do autor do crime. Tá bem? A vítima pode municiar a polícia, levando aos autos de inquérito objetos, documentos e outros elementos que possam colaborar no esclarecimento dos fatos, como a indicação de testemunhas também. Tá bem? Esse requerimento, como eu disse, deve constar o fato e todas as suas circunstâncias. Assim como também pode indicar testemunhas, como eu havia dito. Bastante atenção, a falsa comunicação de crime pode configurar o delito de denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Afinal de contas, o processo penal não é ILCA, né? Meio de vingança. Eu não posso instrumentalizar a justiça para atingir fins pessoais, revanchistas, contra ninguém. Não é mesmo?
Me deixe fora desse seu mau sentimento. Não quero saber disso. Tá bom? O processo penal não é compatível com isso. Certo, Gi? Então tá bom. Ótimo. Acho que, continuando aqui sobre o requerimento da vítima, imaginem vocês foram contratados por uma vítima para fazer um pedido de instalação de inquérito. Você foi lá, redigiu, descreveu os fatos, levantou um monte de documentos, de provas, de elementos, né? Para municiar a autoridade policial, indicou testemunhas, mas o delegado não concorda, ele indeferiu seu requerimento. Bom, daí, nessa hipótese, caberá um recurso inominado, um recurso que não tem nome, para o chefe de polícia daquela distrital. Essa é a diferença, então, entre o requerimento e a requisição, né? Exatamente. Eu, enquanto vítima, faço um requerimento. Mas o delegado pode... O delegado pode indeferir. Se ele achar que, por exemplo, o fato que eu descrevi é um fato atípico, ele vai dar um despacho fundamentando, dizendo que a vítima, por meio do seu advogado, faz pedido de instalação de inquérito. No entanto, os fatos ali descritos são evidentemente atípicos, razão pela qual deixo de instaurar o competente inquérito policial. Tá bem? Contra essa decisão, você vai poder fazer um recurso inominado para o chefe de polícia. É um recurso que tem caráter administrativo, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º. Tá bem? Também seria possível impetração de mandado de segurança, ULI. Mandado de segurança apontando como autoridade coatura delegado de polícia, MS para o juiz de direito, direito líquido e certo de petição. Acho até um pouco problemático, mas a doutrina vai dizer que é possível impetração de MS nessa hipótese. E a outra possibilidade, já que o inquérito é dispensável, disponível, é você levar todos esses elementos para o Ministério Público. Você chega para o promotor e fala, olha, tem tudo isso aqui. Já fui no delegado, ele falou que é muito pouco para ele. O senhor não quer oferecer uma denúncia, não? De repente, pá, é verdade. Vou fazer uma denúncia aqui, ó. Entendeu? Existe também essa possibilidade. Ou ainda, o Ministério Público vai e fala, não, o delegado falou isso? Eu não acredito. Me dá esses documentos aqui. Ele anexa e faz uma requisição pro delegado. Aí o delegado vai fazer o quê? Instaurar esse inquérito. Ele vai tocar esse inquérito com alegria no coração? Não vai. Seu inquérito provavelmente será esquecido numa gaveta? Possivelmente. Tá bem? São essas as hipóteses de instalação por meio de requerimento da vítima. Show de bolas, pessoal? Maravilha. Vamos falar então um pouquinho agora, ó, caminhamos, sobre o objeto e as limitações do inquérito policial. Jéssica. Bom, muito bem. Já sabemos que o objeto de qualquer investigação é um fato. Um fato supostamente criminoso, né? Aqui, o mais importante é a gente guardar nos nossos corações que ninguém instaura inquérito, Pedro, para investigar pessoas. Eu não tô... Ah, pega lá o inquérito que está investigando o fulano de tal. Não. O Código Penal fez uma opção democrática de direito penal do fato e não de direito penal do autor. Portanto, Raquel, nós investigamos fatos e não pessoas. O que um inquérito policial, uma investigação preliminar faz é colher elementos sobre um fato e aí levantar o maior número de indícios de autoria contra uma pessoa que teria praticado aquele fato. Eu não posso, por exemplo, instalar um inquérito para investigar o meu vizinho. Ah, não, ele é muito suspeito. Eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa errada. Já sei. Vou até o delegado contar para ele, para que o delegado instaure um inquérito e eu tenho certeza que ele vai descobrir alguma coisa. Não existe essa, eu vou instaurar um inquérito para descobrir alguma coisa. Muito embora, pode ser que aconteça. Uma portaria mais genérica, sem a descrição objetiva dos fatos, que está servindo ali para outras finalidades. Como
para colher um dossiê sobre alguém, levantar a capivara de um fulano. Não, a gente não pode investigar as pessoas, a gente pode investigar apenas e tão somente fatos, tá bem? É por isso que a portaria pode nos dar um fundamento de trancamento do inquérito, Uli. Seu cliente chegou no escritório e falou: doutor, recebi uma intimação, não sei nem o que está acontecendo. Vai lá, pelo amor de Deus, vê pra mim o que é. Aí você vai lá na delegacia, a primeira coisa que você vai ler é a portaria do inquérito. Aí você lê a portaria de instalação e tá lá: vamos investigar o Jefferson, porque ele estava em atitude suspeita na praça. Não, você não vai fazer isso. Você vai voltar para o seu escritório, vai tirar uma cópia, vai tirar uma foto, né? Porque dificilmente vão deixar você fazer uma cópia do inquérito. Vai redigir um habeas corpus e vai pedir o trancamento desse inquérito, porque a portaria não descreve de maneira satisfatória fatos que pudessem ser supostamente criminosos. Tá bem? É por isso que a gente necessita de uma portaria bem delimitada. É claro também que essa portaria, se eventualmente no curso da investigação começar a desvelar outros fatos, tudo bem. É possível fazer um aditamento a essa portaria. Acho que eu coloquei isso mais à frente, tá bom? O inquérito é uma atividade preparatória para o exercício da pretensão acusatória. Tá errado aqui. Tá bem? Ótimo. Inquérito, pessoal, basta a notícia de um fato criminoso e não de que uma pessoa pratica crimes. Tá bem, David? A autoria pode ser desconhecida. Quanto a isso, sem problema. O inquérito serve justamente para colher elementos que indiquem a autoria daqueles supostos fatos que podem ou não ser criminosos. Mas, para que a gente tenha uma ação penal, gente, aí eu já preciso de indícios de autoria. Veja como que há uma pequena gradação. Eu posso instaurar uma portaria de inquérito policial para investigar apenas um fato supostamente criminoso. Mas, para que eu deflagre uma ação penal contra alguém, para que eu admita uma acusação formal por escrito contra alguém, eu preciso, além de fumus comis delicti, preciso de indício de autoria e indício de materialidade. Não basta apenas a notícia de um fato supostamente criminoso. Eu preciso agora de indícios de quem é que praticou esses fatos criminosos. E aí, no curso do processo penal, caso se confirmem por meio da prova colhida em juízo sobre o crivo do contraditório da ampla defesa, a sentença pode ser condenatória, confirmando a autoria e a materialidade. A gente sai de um suposto fato para um fato que alguém praticou. Tá bem? E para que haja o oferecimento da denúncia, eu preciso ter certeza de materialidade e indício de autoria. Tá bom? Beleza? O IP, gente, deve demonstrar a tipicidade, a antijuridicidade ou ilicitude, no mínimo em grau aparente, assim como a culpabilidade, no mínimo em grau aparente, em grau de probabilidade. A cognição nesse inquérito policial é uma cognição sumária, é uma cognição perfunctória, superficial. Eu não preciso de um juízo exauriente, pleno, do que realmente aconteceu. Não. No inquérito, basta uma cognição sumária limitada a uma tutela de aparência. Se há uma fumaça de cometimento de crime, se há fumus comissi delicti, já é o suficiente para que o inquérito seja concluído, seja relatado, indicando ao Ministério Público aquilo que foi apurado, tá bem? Como forma de contribuir para a formação da opinio delicti que o Ministério Público precisa formar. O IP busca, portanto, apenas verossimilhança do crime, uma fumacinha do crime, tá bem? Uma coisa que eu preciso dizer a vocês, gente, é que inquérito é uma matéria muito mais afeta ao Ministério Público, muito mais afeta a provas de Ministério Público e de polícia. Mas a gente precisa conhecer alguns debates sobre inquérito para uma prova de defensoria.
tá bom? Então, caminhamos, ok? Aqui na sequência, então, veremos atos de investigação do inquérito policial. Quais são esses atos que podem ser praticados nessa investigação preliminar? Esses atos devem estar direcionados ao esclarecimento da possível autoria e materialidade, como dito no slide anterior, em um grau de probabilidade. Esse inquérito policial é normativamente sumário, olha aqui que diz o professor Aurélio, inclusive com limitação quantitativa ou temporal, tem prazo. Mas o que sucede na prática, infelizmente, é que ele acaba se transformando em um procedimento plenário. O inquérito tramita por 3, 4, 5, 6, 9 anos. Não dá para admitir um juízo de cognição sumária sobre um fato 9 anos depois. Tá bem? A polícia demora excessivamente a investigar. Investiga mal e, por atuar mal, acaba por alongar excessivamente a investigação. O inquérito de 9 anos, gente, certamente, caso sustente uma ação penal, não sustentará uma condenação. Dificilmente. Poxa vida, se você demorou tanto tempo para colher um mínimo de fumacinha, não é possível que aqui haja, de fato, um crime. Tá certo? Mas, como eu disse a vocês, isso diz muito mais sobre a necessidade de valorização das polícias, de repensar o modelo de polícia, como a Paloma tinha sugerido para a gente no nosso encontro anterior, de investir em inteligência e não apenas em repressão, né? Em rota na rua não resolve crime, a gente já percebeu. Basta sair na rua. A rota não é o suficiente, não é isso. Então, talvez investir em inteligência e em preparo das polícias civis ou numa carreira única de polícia seja muito mais efetivo. Veja, por exemplo, a Polícia Federal, que possui um ciclo integral de formação. Polícia Federal, ela faz patrulhamento ostensivo, como por exemplo nas fronteiras do Brasil, e também faz serviço de inteligência, como a Polícia Civil. E é uma polícia que funciona muito bem, muito melhor do que a Polícia Militar, do que a Polícia Civil. Você não vê policial federal disparando na rua. Os caras chegam, fazem o que tem que fazer e vão embora. Claro que também podemos criticar muito esse espetáculo que a gente vê todo dia, balaclava, e os caras vão de metralhadora para pegar um senhor de 65 anos que mal consegue andar. Sim. E os caras me aparecem de fuzil 6 horas da manhã. Meu, nem que eu quisesse fugir às 6 horas da manhã, eu não tô com vontade de fugir, galera. Se você chegar na minha casa e falar, vamos, eu falo, puta, só mais 5 minutinhos. Eu não vou fugir, eu juro. Me dá 5 minutinhos pra eu só dar uma redormida. Soneca. Bem, na verdade, o soneca é o melhor sono, né? Não sei pra vocês, mas o sono redormido, ele tem todo um significado especial. Não é verdade? Pelo menos pra mim, gente. Aqueles 15 minutos, 10 minutinhos de sono redormido vai bem. É uma autoilusão? Pode ser uma autossabotagem? É você querendo não enfrentar a vida de frente? Talvez. Eu vou falar com a minha terapeuta aí sobre isso. Tá bem, pessoal? Muito bem. Dando sequência aqui, a gente vai lá no nosso artigo 6º do Código de Processo Penal e lá nós encontraremos uma série de diligências, né, de atividades que os investigadores de polícia poderão adotar para tentar identificar a autoria e materialidade do fato, tá? Por exemplo, exame legal de crime, apreensão de provas destinadas ao esclarecimento de fatos e outras circunstâncias, oitiva do ofendido, oitiva das testemunhas, oitiva de alguém que é indicado como suspeito. Pensa você, não é muito difícil ser tira, vai. Aconteceu um crime, o que eu preciso fazer? Bom, primeiro eu vou ouvir a vítima, né? Vamos ver o que essa pessoa vai falar pra mim. Ela é a pessoa que melhor conhece o fato, que pode me dar o maior número de indícios de quem cometeu esse crime.
Bom, muito bem, essa pessoa contou uma história com 5 personagens. Eu vou ouvir esses 5 personagens para saber se eles, de fato, corroboram aquilo que disse a vítima. E todos esses 6 depoimentos indicam que alguém cometeu esse crime. Bom, então eu tenho que dar a oportunidade dessa pessoa contar a história dela, né? Vamos ouvir essa pessoa. Aí essa pessoa vai lá e presta um depoimento, às vezes na condição de indiciado já. Tá bom? Bom, além disso, apreender a faca do crime. Vamos, não sei, de repente requisitar uma perícia do local do crime, uma reconstituição simulada dos fatos, uma série de diligências que podem ser feitas, tá? O reconhecimento de pessoas, acareações. Acareações é confronto de versões, né? Além disso, reconhecimento já tá ali, né? Reconhecimento de pessoas e coisas. Tá bom? É isso. Vocês podem ler lá uma série de diligências no artigo 6º. Outras delas, exame de corpo de delito, óbvio. Vamos ver se de fato houve o rompimento do ímen da criança que foi estuprada. Vamos ver como aconteceu isso. A gente precisa garantir a materialidade do crime para poder depois sustentar uma acusação, né? Muitas das vezes, só para vocês saberem também, pode acontecer do ímen de uma vítima não ter sido rompido. Identificação do indiciado pelo processo datiloscópico. Tocar o piano, né? No IRGD tem um cadastro das digitais de todos nós que tiramos um RG na vida um dia. E lá no IRGD há uma possibilidade de confrontação, um exame datiloscópico, para saber quem é que esteve ali, quem é que segurou a faca, etc. Se possível com a sua respectiva FA, folha de antecedentes, folha corrida, né? Questionário sobre a vida pregressa do indiciado. Bom, já que a gente tem aqui um indivíduo que pode ou não ter praticado o crime, vamos aplicar um questionário sobre a sua vida pregressa. O que faz, de onde veio, filhos. Tem todo um rol de perguntas que eles aplicam para os indiciados. Até mesmo, se for necessária, a reprodução simulada dos fatos. E aqui garantindo a autodefesa negativa, o réu não é obrigado a participar disso, tá bem? Observação, gente. Na fase de investigação, a autoridade policial pode representar por medidas cautelares, como eu havia dito anteriormente a vocês. Quebra de sigilo, bancário, fiscal, telefônico, telemático, né? De e-mails, interceptações, busca, ação controlada e, mais recentemente, a tão famigerada delação premiada. E aí não é uma representação, né? É um acordo entre o acusado e o Ministério Público, que depois é submetido à homologação ao juiz, tá bom? Acho que a gente vai tentar encaixar uma aula de colaboração premiada aqui para vocês, da Lei 12.850. Pode ser legal. Claro que não é a realidade da Defensoria Pública. Aliás, tá aí algo a ser pensado. Será que o defensor público pode fazer uma colaboração premiada? Será que um defensor público pode fazer uma delação? O que vocês acham, hein? O que você acha, Gi? Eu acho que não. E se o seu constituinte quiser? Ele é membro de uma facção criminosa, quer entregar todos em troca do perdão judicial. E aí, Gi? Será que o defensor público pode celebrar um acordo de delação premiada? Vou pensar, depois eu vou pensar mais sobre isso. Eu diria que sim, mas simplesmente pelo fato de que não há impedimento legal. Mas eu acho que ele não se compatibiliza com as finalidades institucionais, com as atribuições, né? Mas do mesmo modo o defensor pode orientar o réu a confessar. Enfim, depois eu penso mais sobre isso, tá bem? Ótimo. Pessoal, então
caminhamos, vimos aí quais são os atos de investigação que estão lá no artigo 6º. Vocês veem, não tem segredo. Ler o Código de Processo Penal nessa matéria, eu acho que vocês estão muito tranquilos. Ninguém precisa decorar teorias sobre inquérito policial. Não há teorias. Você precisa saber o que acontece, o que pode e o que não pode, tá bom? Isso basicamente está no seu Código de Processo Penal. Sua prova, em regra, vai ser letra da lei nessa parte. Até porque ninguém precisa ser um exímio conhecedor de inquérito policial para se tornar um defensor público. Afinal de contas, como muito bem sabemos, infelizmente ao menos por hora, não há defensores e defensoras suficientes para atuar na fase de investigação preliminar, tá bom? A gente vai ver já sobre isso. Limite temporal. O inquérito, gente, deve ser concluído na maior brevidade possível, né? Lembra que eu falei da duração razoável do processo? Isso também afeta o inquérito policial. A duração razoável do processo não é apenas a duração razoável do processo judicial, David, como alguém pode querer interpretar. Não, a duração razoável do processo evidentemente se aplica ao inquérito policial. É inadmissível o inquérito que tramite 9 anos. Tá bom? Regra geral, 10 dias se o réu estiver preso, 30 dias se o réu estiver solto. Artigo 10 do Código de Processo Penal. E aí o que acontece depois de 30 dias, Raquel? Não, assim, réu solto. Dilação de prazo. Tem até carimbo na delegacia. É real oficial. É um carimbo. Requer dilação de prazo para que se aguarde a conclusão das diligências faltantes. Aí vai para o Ministério Público. Aí vai para o DIPO, né? Aí ele cai no limbo quando ele chega no DIPO. Ele fica num lugar incerto e não sabido ali no DIPO. Você não consegue encontrar o inquérito quando ele vem com dilação de prazo da delegacia. Principalmente quando é a primeira vez que você não sabe para qual o DIPO vai, né? Para quem não sabe, existe aqui na capital o Departamento de Inquéritos Policiais, que é por onde tramitam todos os inquéritos dessa grandiosa capital. E lá aportam, 40 mil IPs por dia, David. E aí, antes de chegar no DIPO, o inquérito fica num limbo. Você chega lá e fala: o inquérito, eu fui na delegacia e me falaram que veio pro fórum com pedido de dilação de prazo, mas eu fui no DIPO e não tá lá. Ih, doutor, vai lá no distribuidor, acho que não deve ter distribuidor ainda. Aí você vai no distribuidor: ih, doutor, vai lá no DIPO 1. Não, mas o DIPO 1 não tem cartório. Ih, doutor, vai lá no cartório do DIPO ver se tem. Você não acha o inquérito, tá? Mas em regra, depois de 30 dias, o inquérito vai para o fórum com pedido de dilação de prazo. E essa é a regra. E não tem previsão de quantas vezes esse inquérito pode ter o seu prazo dilatado, tá? E aí a gente encontra inquéritos que tramitam por anos a fio, tá? Mais uma vez, estamos diante de um prazo sem sanção, o que, nas palavras do professor Auri Lopes Jr., é inútil. Se eu tenho um prazo e eu não prevejo nenhuma consequência para isso, eu não tenho nada nas mãos, né? A teoria do não prazo acarreta esse tipo de situação. Muito bem. Para que possa haver a dilação do prazo da investigação, é necessário que existam 2 motivos razoáveis: um fato de difícil elucidação e indiciado solto. Aí vocês podem me perguntar: nossa, mas por que o indiciado tem que estar solto? Bom, porque se o indiciado está preso, eu já tenho fumus commissi delicti, que foi usado como fundamento da sua prisão preventiva. O artigo 312, os requisitos do 312 e os pressupostos do 313 exigem que, para que haja a decretação de uma prisão preventiva, seja demonstrado o fumus commissi delicti, por exemplo, ou mais que isso, de que a pessoa, além de supostamente ter praticado um crime, está colocando em risco a ordem pública, a instrução processual penal ou a aplicação da lei penal. Essa pessoa, portanto, deve ser presa cautelarmente. Isso significa que, se ela está presa, ou se ela foi presa em flagrante, por exemplo, bom, a autoria é certa. Preciso investigar a autoria? Não preciso. Material, bom, se ela foi presa em flagrante, eu vi o cometimento do delito, em regra. Se for um flagrante próprio. O que eu preciso investigar, então?
pode ser que seja necessário uma investigação sobre eventual partícipe ou outros coautores que possam ter fugido da oportunidade do flagrante. Mas se esse for o caso, bom, desmembre e oferece a denúncia contra esse que está preso. Para que eu vou dilatar o inquérito com o cara preso de um flagrante que foi convertido em preventiva? Não faz sentido. Percebam? Esse inquérito não precisa colher muita coisa. Se o cara está preso, significa que já tem muita coisa contra ele. Se por outro lado, eu estou pedindo para continuar investigando, significa que eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, como que eu vou fundamentar uma prisão? Se eu não tenho certeza daquilo que aconteceu, se de fato foi crime ou não, como que eu estou justificando uma prisão cautelar nesse momento? Não faz sentido, tá bom? É por isso que, para a dilação do prazo da investigação, é necessário que existam dois eventos, dois motivos razoáveis. Um fato mais complexo e que o réu seja solto, tá bom? Joia? Ótimo. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para que vocês memorizem sobre os prazos de conclusão do inquérito policial. Regra geral do CPP, 30 dias réu solto, 10 dias réu preso. Inquérito na Polícia Federal, 30 dias réu solto, 15 mais 15 réu preso. Extraordinário, Código de Processo Penal Militar, 40 dias réu solto, 20 dias réu preso. E aí, a exceção da Lei de Drogas, 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias no réu solto e 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias em caso de réu preso. Vejam como a Lei de Drogas introduziu uma política de combate ao tráfico, de perseguição àquele indivíduo identificado como traficante. Como as garantias, como as regras do jogo para esse tipo de acusado são diferentes, são excepcionais. A Lei de Drogas ainda prevê o interrogatório do réu como o primeiro ato da instrução. A Lei de Drogas prevê a possibilidade de agente infiltrado, undercover agent, não é isso? A Lei de Drogas prevê prazos excepcionais para a conclusão de inquérito. Vejam como tudo isso constrói um outro tipo de sistema processual penal. Aquilo que alguns vão chamar de direito penal do autor ou um direito penal do inimigo. Né? Para alguns, esse direito penal do inimigo no Brasil seria um direito penal contra o traficante de drogas, né? Isso, de uma maneira muito reducionista, a partir da teoria do professor Gunther Jacobs, que não construiu essa teoria pensando nisso, tá? Tem nada a ver com isso que a gente faz no Brasil, mas que, em alguma medida, esse direito penal excepcional se revela naqueles casos de tráfico de drogas. Basta ver que bastam 2 policiais para a gente ter uma condenação a 5 anos, de um réu primário, de bons antecedentes, de 19 anos de idade, que muitas das vezes mal sabe escrever. Não é mesmo? É surreal, mas é isso que a gente vê todos os dias. Tá bom? Ótimo, gente. Então vamos só mais um pouquinho aqui no item 5 para a gente entender a diferença entre o que são atos de prova e o que são atos de investigação. Tudo bem, Yuli? Pode ser? É o seguinte. Será que aquilo que a gente produz no inquérito a gente pode chamar de prova? Prova? A rigor, não. Tá bom? Os elementos colhidos no inquérito são indícios, eles indicam, eles dão substrato à formulação de uma opinião delicti. Tanto que o professor Auri Lopes Jr., como vocês verão mais à frente, sugere a exclusão física do inquérito policial, né? Para a gente caminhar no sentido de sistema de um modelo acusatório constitucional, né? Atos de prova, pessoal, são aqueles que estão dirigidos a convencer o juiz da verdade de uma afirmação, de que aquilo realmente aconteceu. As provas estão a serviço de um processo, integram o processo penal. Dirigem-se a formar um juízo de certeza e não um juízo de cognição sumária, um juízo perfunctório, um juízo
limitado, como é no inquérito, tá bom? Aqui a gente não precisa de uma tutela de evidência, mas sim de uma tutela de segurança, tá? Servem a uma sentença, a uma decisão de mérito, a uma decisão que pode ser definitiva. Além disso, também exigem estrita observância da publicidade. As provas são colhidas de maneira pública, com a garantia do contraditório, da imediação. Enquanto que os elementos colhidos do inquérito, muitas das vezes, são sigilosos. Uma quebra, uma interceptação telefônica tramita em atos sigilosos, em autos sigilosos, tá bem? As provas são praticadas perante um juiz. Elas são colhidas na frente de um juiz de direito ou de um juiz federal, tá bom? Por outro lado, os atos de investigação, pessoal, não se referem a uma afirmação, a um juízo de certeza, mas a uma hipótese que poderá depois não ser comprovada. Esses indícios, esses atos de investigação estão a serviço da investigação preliminar, CPI, PAD, PIC no Ministério Público ou inquérito policial. Servem para formar um juízo de probabilidade, não um juízo de certeza, de segurança. Do mesmo modo, não exigem uma estrita observância da publicidade. Algum sigilo faz parte para a boa tramitação da investigação, de acordo com alguns. Do mesmo modo, também não temos uma garantia de contraditório pleno, de ampla defesa, de plenitude de defesa. O delegado não é obrigado a acolher um requerimento de perícia numa fase de investigação preliminar formulado por uma defesa técnica constituída. Tá bem? Os elementos de investigação são direcionados à formação da opinio delicti e não à formação de uma sentença. A formação da opinio delicti é a formação do Ministério, da opinião do Ministério Público, que vai exercer a ação penal ou não a partir daqueles elementos. Os atos de investigação buscam demonstrar uma probabilidade, uma hipótese de fumus commissi delicti, de que possivelmente aconteceu um crime, para justificar um processo, para dar justa causa, David, a uma ação penal, para impedir que haja um arquivamento, ou, por outro lado, para que se determine mesmo o arquivamento, para que, em alguma medida, sejam colhidos elementos que infirmem a acusação, se for o caso, que demonstrem que não há nada contra nenhum agente, ou que o fato sequer é supostamente criminoso, tá bom? Além disso, também são voltados para instruir as medidas cautelares. Eu posso ouvir alguém pedir para que ela esclareça algum fato e, eventualmente, se ela não esclarece, de repente, a partir daquilo que ela disse, me traz elementos para requerer uma busca e apreensão na residência dela. Onde está? Bom, disseram que te viram com a bicicleta que foi subtraída. Aonde está a bicicleta? Não, eu nunca andei de bicicleta. Mas parece que na sua casa sempre tem uma bicicleta que parece com aquela que foi furtada. Não, na minha casa. Não, a bicicleta que tem lá é diferente. Ela é muito parecida, mas é diferente. Bom, vamos ver se não é. Entende? Alguma coisa nesse sentido que indique a necessidade de uma medida cautelar como uma busca. Além disso, os atos de investigação podem ser praticados pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. Afinal de contas, como vimos, como eu já adiantei a vocês, o Ministério Público também tem o poder de investigar. Show até aqui, pessoal? Tudo bem? Ótimo. Observação. Todos esses elementos produzidos, todos os elementos de convicção produzidos, obtidos no inquérito policial que se pretenda valorar na sentença, devem ser necessariamente repetidos na fase processual. Para aqueles que, por sua natureza, sejam irrepetíveis ou que o tempo possa tomar imprestáveis, existe a produção antecipada da prova.
Essa é uma posição do professor Auni que é bastante interessante pra gente. Ô Pedro, você estava naquela palestra do Técio, não estava? Sim. O Técio, um grande advogado, Técio Lins Silva, um decano da advocacia criminal, um dos advogados que eu mais admiro. Ele conta, inclusive no livro dele, O Dever do Advogado, O que é Ser Advogado, que durante o regime da ditadura, durante a ditadura militar de 64 a 85, ele impetrava habeas corpus em nome daqueles presos políticos que eram basicamente sequestrados pela polícia de ordem social, né, pelo DOPS. E depois essas pessoas, isso garantia que aquelas pessoas não simplesmente desaparecessem, né, porque a autoridade apontada como coatora tinha que informar ao oficial correspondente na junta militar, no órgão de auditoria militar responsável por esses procedimentos, onde estava aquele indivíduo, quem ele era. E esses indivíduos acabavam, muitas das vezes, confessando no inquérito policial militar, no IPM. E como eles confessavam? Sob tortura. Só que, quando levado em juízo, garantido por um habeas corpus impetrado pelo Técio, por exemplo, para que ele não simplesmente desaparecesse, ele não confessava. Porque perante um juiz ainda da justiça militar, ele tinha ali uma mínima garantia de defesa, de contraditório. E muitas dessas confissões obtidas mediante tortura dos inquéritos policiais militares da ditadura não se repetiam na fase em juízo. E o Código de Processo Penal Militar já previa naquela época, o Código de Processo Penal Militar, a impossibilidade de condenação apenas com base naquilo que foi colhido no inquérito, que só ingressou no Código de Processo Penal 30 anos depois. E aí esses subversivos políticos, né, acabavam sendo absolvidos, porque o juiz da junta militar, do Tribunal de Segurança Nacional, não podia condenar apenas com base na prova obtida no inquérito policial, né? E aquilo que está escrito hoje no nosso artigo 155, mas que deixou ainda uma porta para o inferno ali, né? Que ele diz que é exclusivamente. Percebam a importância da repetibilidade da prova em juízo. Aquilo que foi colhido no inquérito necessariamente deve ser reproduzido em juízo. Porque, afinal de contas, Guarani, a gente não sabe quais foram as condições daquela confissão obtida na delegacia. Será que ali foram respeitados e garantidos todos os direitos constitucionais daquele indivíduo? Num depoimento colhido na calada da noite, longe da luz do contraditório da ampla defesa, sem um advogado ao lado, sem um defensor público presente? Será que essa pessoa disse o que disse? Diria o mesmo se a circunstância fosse outra? E é por isso, portanto, que a gente precisa dessa repetição em juízo, para saber se aquela pessoa vai dizer o mesmo que disse antes, se ela não foi forçada, por exemplo, a contar aquilo. Diga aí, Ilka, né? Professor, o caso dessa Não me chama de professor. O caso dessa menina, Vitória, que na fase de investigação... Eu não sei qual que é o caso, me dá uma... Tá. Na fase de investigação, um dos investigados indicou um casal. Certo. Aí teve o cão farejador, polícia militar, identificou, colocou o casal na cena do crime. Em algum momento. Ou que a menina esteve na casa deles, eu não sei. Certo. Posteriormente, o que tinha indicado o casal, ele escreveu uma carta por escrito, tirando o casal da cena do crime. Como que ficam essas provas agora? Vale o que ele falou? Vale essa prova do cachorro? Então, Ilka, não sei se você veio no nosso encontro anterior,
Mas o nosso Código de Processo Penal não adota um modelo de prova tarifada, em que uma prova valha mais do que a outra. Não existe isso. O que acontece é o seguinte: o juiz poderá apreciar livremente a prova. E aí, por meio da racionalidade jurídica garantida numa decisão motivada, ele vai ter que dizer por que ele está aceitando essa prova ao invés daquela, por que ele confia mais nesta carta do que naquele depoimento, ou vice-versa. E por meio de uma argumentação técnica, jurídica, racional e lógica, demonstrar na decisão judicial qual é a conclusão do Poder Judiciário. Então ele pode aceitar só a prova do cachorro. Então, é difícil dizer qual é a prova que o juiz vai... É um conjunto probatório, é um arcabouço de provas. É difícil analisar um caso assim, sem ler o processo, sem conhecer os autos. É impossível dizer qual é a prova que vai valer mais naquele caso. Percebe? É muito complexo. Às vezes, uma perícia parece que resolveu o caso. Aí a defesa contrata um assistente técnico e infirma a perícia, porque a metodologia da perícia aplicada pelo Instituto de Criminalística tinha um defeito. E o juiz, a partir das contribuições do assistente técnico, resolve descartar a perícia inicialmente feita pelo Instituto de Criminalística. É possível. Então, assim, é um pouco complicado dizer qual é a prova que vai... A rigor, não existe. As provas serão livremente apreciadas pelo juiz. Certo? É isso. Muito bem, então as provas devem necessariamente ser repetidas para a gente poder ter essa garantia daquilo que aconteceu, se aconteceria sob a luz do contraditório. Tá bom? Pessoal, como a gente já se adiantou um pouquinho, vamos terminar aqui e retomamos na segunda-feira em indiciamento? Pode ser? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.